Olá, tudo bem, pessoal? Aqui é o Rodrigo Strey falando, VP da MCOM, e nós vamos começar agora o nosso AMcast. E hoje eu estou aqui com dois convidados muito especiais, um deles é o Amâncio que é nosso gerente de negócios aqui na MCOM, né? É um Delivery Manager, né? Então, queria te dar as boas-vindas, Amâncio, para a gente trocar essa ideia, fazer um bate-papo muito bacana hoje. Legal, Strey, obrigado pelo convite, vai ser muito bacana o nosso bate-papo aqui hoje. Legal. Eu estou também com o Fabrício que é gerente de soluções de tecnologia aqui na MCOM, então vai poder contribuir com a gente também, falando um pouquinho sobre as plataformas e tecnologias que vão estar envolvidas no tema que a gente vai conversar hoje. Boa, bora lá falar de tecnologia e obrigado pelo convite, Strey. Legal. Hoje a gente está inaugurando uma edição especial que é o TI na Prática, e nós vamos falar sobre o tema modernização de aplicações. E aí a gente quer desmistificar um pouquinho esse tema, né? Falar um pouquinho do que está nos bastidores, né? Sair um pouco do PPT, sair um pouco da apresentação básica, sair um pouco da propaganda e falar realmente o que acontece nos bastidores, né? O que acontece quando a gente vai realmente lá no cliente, né? Se propõe a transformar ou para modernizar alguma aplicação. E aí eu queria começar esse nosso bate-papo, né, lançando aqui uma questão que é muito comum a gente encontrar no mercado, é muito comum a gente encontrar nos nossos clientes. Quando a gente vai falar de modernização de aplicações, eu queria lançar ela aqui para o Fabrício, né, que é sobre legado. Então, modernizar aplicações, Fabrício, é refazer o legado? Bom, acho que a gente precisa entender o que é legado, né? Porque tem uma linha dentro da engenharia de software que fala o código que eu construí ontem já está legado diante da tecnologia que eu tenho hoje, né? Então, eu acredito que não, né? Muita gente, na verdade, eu já tive experiências em clientes nossos, experiências pessoais da gente reconstruir um software todo do zero, né? Tipo, fazer um Big Bang, vamos fazer um Big Bang gigante lá na frente. E isso traz muito mais incomodação do que se a gente olhar para o negócio do cliente e ir priorizando os valores de cliente que a gente precisa entregar e ir construindo ele de formas pequenas, né? Então, o que eu estou dizendo? Cara, às vezes, a gente já participei de projetos, por exemplo, que a gente ter alterado a interface, sair de uma tela de desktop, ter criado uma versão web, para o cliente já entregou o valor de negócio dele. Então, aquilo ali já mudou para ele toda a experiência do cliente. E não precisou refazer todo o back-end. Então, aí vem uma questão interessante, né? Então, a primeira coisa que a gente já pode desmistificar aqui é que fazer a modernização de aplicações é jogar tudo fora que eu tenho e vamos fazer tudo novo dentro de uma nova plataforma, com novos componentes, com a tecnologia mais moderna que tem. Tu trouxeste um ponto interessante que eu queria lançar agora aqui essa bola para o Amâncio, que é, tu fizeste um cruzamento entre desenvolver ou modernizar uma aplicação, mas observando o negócio do cliente. O Amâncio que trabalha aqui com desenvolvimento de projetos e entregas relevantes para o negócio, mas fala um pouquinho como é que o cliente percebe isso, né? Como é que ele ouve essa questão de modernização de aplicações, né? É algo que ele vai num evento, ouve alguém falar, alguém deu uma palestra, ele volta no dia seguinte querendo transformar tudo. É interessante, faz sentido observar o que aquilo vai ter de impacto no negócio dele. O que você tem enxergado por aí nos teus projetos e entregas? Eu acho que nos últimos anos, né, Strey, nós tivemos assim, um avanço tecnológico muito grande. Então, em relação à computação em nuvem, novas tecnologias, novas possibilidades, novos canais de negócio, você tem várias possibilidades, né? Então, cada vez que você vai em um evento, você vê uma tecnologia nova entrando no mercado, você vê um novo modelo de negócio sendo provado por tecnologias, né? Então, quando você pensa em modernização, a primeira coisa que vem na sua cabeça é, meu Deus, eu vou ter que trocar tudo, e esse legado que eu tenho aqui, como fica? Aí, como fica a manutenção do futuro e como fica essa transição? Eu acho que a melhor resposta nesses processos, assim, eu preciso modernizar ou não, depende. É assim, ó. O que você quer com essa modernização? Se você for pensar só em termos de tecnologia, você tem trabalho para a sua vida inteira. Você sempre vai estar modernizando. É isso que o Fabrício falou. O teu código de ontem já está legado. Criei um produto, nasceu um produto de software, ele vai evoluir até o dia
Que ele morrer, que não existe mais, não é isso? Exatamente. Agora, no cenário de negócio, você precisa entender qual é o contexto, qual é o seu objetivo, que é o ponto que a gente sempre tenta trabalhar. Quando a gente recebe uma demanda de um projeto de modernização, de integração de um novo sistema, né, que tem acontecido muito, né, tem muitas plataformas hoje em dia no mercado, e eu preciso integrar com essas plataformas para eu entrar em algum modelo de negócio que é interessante para mim. Então, essa modernização, às vezes, ela é uma camada adicionada dentro da aplicação, ela não é uma reconstrução do seu legado. Eu poderia dizer, então, pegando um pouco dessa tua fala, que modernizar uma aplicação, necessariamente, ela precisa gerar valor para o negócio. Se você simplesmente transformar tecnologicamente, mas isso, no fim da linha, não gerar valor para o negócio em si, é só mais uma aplicação para eu manter numa nova tecnologia? Basicamente, sim. Até esse é um dos principais dificultadores que as equipes de TI dentro dos clientes têm, às vezes, de aprovar os projetos de modernização. Né? Porque se tu for por um projeto de modernização que simplesmente vai atualizar uma tecnologia, um carro que te leva para um lugar, tu chegar para ele e dizer que tu precisa trocar o motor, ele vai te perguntar, tá, mas o que eu vou ganhar com isso? Não vai ganhar nada, só vou botar o motor novo. Para ti não é tão interessante. Agora não, vou trocar o motor porque tu vai mais rápido, ou tu vai ter uma economia de combustível para chegar lá, ou seja, estou gerando um benefício para o meu cliente, que eu aumento as vendas dele, ou que eu reduzo o custo de manutenção dele, aí vale a pena eu investir. Porque aquele legado que está lá, aquele software, aquela aplicação, já foi feito um investimento. Provavelmente ele já até cumpriu o ROI dele. Então, se eu preciso fazer um novo investimento, eu preciso trazer um novo ROI para a companhia. Uma coisa, né, Fabrício, é quando você vai fazer uma modernização, e nesse caso você falou em migração de versão, né? Porque eventualmente aquela plataforma, aquela linguagem, aquele componente, ele vai perder o seu suporte, ele vai deixar de funcionar dentro de um novo contexto, e aí se isso acontecer, eu deixo de vender. Se isso acontecer, eu fico muito mais lento para entregar o meu produto. Se isso acontecer, eu posso parar de emitir minhas notas fiscais no dia depois de amanhã, e aí eu estou ofertando um risco imediato para o negócio. E aí não tem mais, deixou de ter a ver exclusivamente com tecnologia. Né? Isso é bem importante, né? Quando tu tá com uma tecnologia que ela vai ser deprecada, tu traz um risco para o teu negócio, porque aquilo pode parar de funcionar de uma hora para outra, e aí você não tem suporte, não tem para quem recorrer, porque aquilo lá deixou de ser mantido, né? Então isso acontece às vezes muito em cloud, né? Eles mantêm algumas versões de linguagem rodando nos serviços dele. Então, se você não manter uma atualização constante daquilo, uma hora vai parar, né? E aí quando vem, precisa fazer um investimento. Mês que vem vai virar, a gente precisa fazer um investimento urgente para mês que vem. Né? O que era importante passa a ser urgente por uma falta de planejamento, eventualmente, Sim. ou até mesmo uma falta da defesa, né? Sim. Da defesa do porquê fazer aquilo. Por que investir nisso agora? Né? Por que gastar tantos milhões numa migração de versão? Essa relação, né, de modernização, de tecnologia e de business, cada vez mais ela tem que ser primária. Sim. É análise primária e não análise secundária ou terciária. Olha, e inclusive se a gente fizer isso, a gente vende mais. Ou inclusive se a gente fizer isso, a gente ganha um pouquinho mais de share de mercado. Né? Então, acho que isso é um ponto super importante e a gente vê, né, nos nossos clientes aí, vocês veem nos projetos que vocês atuam e no mercado mesmo, onde a gente se propõe a atuar, é um erro clássico, muitas vezes, né? Dizer que aplicar uma nova tecnologia é a bala de prata para você estar bem sucedido no teu negócio. Né? E aqui eu lanço até uma pergunta, queria começar dessa vez aqui com o Fabrício. Então, quer dizer, aplicar novas tecnologias é a solução quando a gente fala em modernização de aplicações? Eu acho que sim, mas dependendo do contexto. Eu acho que a palavra que o Amâncio trouxe para a gente, depende, ela tem que ser sempre avaliada. Né? Então, por exemplo, hoje a gente tem muita gente querendo usar a inteligência artificial, né? Mas ela é utilizável dentro de um determinado contexto. Então, não adianta eu querer modernizar o meu legado para agora ele estar apto para usar inteligência artificial. Mas o que ganho de negócio que a inteligência artificial vai te trazer? Por exemplo,
eu quero fazer uma análise de contexto, uma análise de sentimento de uma conversa. Tá, mas o que essa análise de sentimento de conversa vai te trazer de benefício para o teu negócio? Ah, não traz muita coisa. Então, por que eu vou investir um monte de dinheiro para modernizar uma aplicação, para eu ter esse tipo de dado para transcrever aqui? Então, acho que isso tudo depende. Agora, por exemplo, eu tenho um sistema totalmente acoplado e eu não estou conseguindo fazer com que ele escale em nuvem para atender o meu número de acessos dos meus clientes ao mesmo tempo. Opa, isso é um problema. Então, de repente, aqui eu preciso trazer alguma tecnologia mais moderna, microserviço, Kubernetes, Cloud, para que permita que, por exemplo, numa Black Friday, eu consiga aguentar a pancada de acessos que eu tenho ali no mesmo tempo, para que eu consiga escalar horizontal. Só que talvez seja só a minha loja, eu não preciso fazer isso com todos os meus sistemas back-office de legado para trabalhar. Isso aqui pode trabalhar em fila depois mais tranquilo, eu preciso aguentar aquele primeiro front ali. Então, acho que tudo, sempre que a gente fala em modernização de legado, precisa ter uma análise prévia. E aí, o que o Amâncio trouxe também, acho muito legal, né? Eventos, às vezes, é um perigo, né? Porque a gente vai em evento e vê um monte de buzzword, né? E aí, eles querem vender aquilo porque todo mundo tem seu serviço para vender, né? Todo mundo quer vender a sua tecnologia, né? E vende como bala de prata, né? E, cara, a gente já está aí 20 anos de TI, a gente sabe que até hoje não inventaram uma bala de prata, não vai ser agora nos próximos 5 anos que vão inventar uma bala de prata que vai resolver os nossos problemas, né? É super importante, já vou te passar a palavra, mas é super importante comentar isso, porque assim, ó, é aí que nós temos um certo privilégio aqui na Unicom, né? Porque como a gente não vende produto e não vende nenhuma tecnologia específica, a gente não precisa empurrar nada para ninguém, né? A gente precisa analisar aquele contexto, analisar esse legado, esse ecossistema, eu diria, né? Do cliente que envolve as tecnologias, plataformas, pessoas e business que ele tem e tentar entender o que cabe melhor ali, né? Independente do que é o hype do mercado, né? Mas o que vai fazer você ser mais bem-sucedido no teu negócio, né? E a gente pode oferecer para esse cliente, então, algo que se adeque melhor a ele, ao ecossistema dele. Não necessariamente ao que acabou de ser lançado na semana passada e está em hype nesse momento. Eu ia falar alguma coisa? Não? Eu vou aproveitar isso aí que você falou e vou te dar um exemplo na situação que a gente viveu aqui. O perigo do hype. Né? Então, a gente entrou num hype de microserviços nos últimos anos. Tudo tem que ser microserviço. Né? E nós tivemos um caso, um sistema legado importante dentro da operação do cliente, que começou a cair. E cai. O teu problema é a escala, né? E aí vamos fazer tudo em microserviços. A gente foi chamado lá para converter tudo para microserviços. A primeira pergunta foi, por quê? Por que você precisa converter tudo para microserviços? Como é que você chegou nessa conclusão? Não, porque minha máquina não suporta mais, eu não tenho mais como escalar, porque no modelo que foi construído ele não escala, é um servidor de aplicação, não é microserviço, é um monolito, isso e aquilo. Já temos um problema de arquitetura Nossa, aí. Temos um problema de arquitetura aqui, ó. Vou te mostrar. Tá, podemos fazer uma análise? Sim, podemos fazer uma análise, beleza. Conclusão, não era escala, era performance. Código mal construído, com consumo de memória excessivo, que não liberava memória, estourava, chegava ao ponto que não tinha mais memória para suportar e caía. Reiniciava, o problema voltava, daqui 2, 3 dias o serviço caía de novo. Ou seja, a forma de construção do código da arquitetura estava incorreta. A gente corrigiu e acabou o problema. Ou seja, não precisei mais usar o tal do microserviço nessa ocasião. Converter um projeto desse aqui, já feito, de 5, 6 anos de construção, para um microserviço, ia levar 1 ano no mínimo para a gente conseguir entender os contextos, separar em microserviços e fazer da forma correta. E corrigir, identificar o problema levou 15 dias. Veja, aí eu volto para um outro tema super importante. Quando a gente fala de modernização de aplicações, ou quando a gente fala de construção de soluções digitais, de modo geral, um dos grandes segredos, né? É fazer a pergunta correta. Exatamente. Né? Tu trouxeste aqui, nós precisamos dividir porque a arquitetura de solução não é a mais adequada, ela não é escalável, mas a pergunta é, mas qual é o seu problema? Qual é o seu problema? O que de fato você precisa? Eu estou com um problema aqui que os meus usuários estão deixando de acessar a minha aplicação. Mas talvez tu não tenha um problema de usabilidade. E se você agir ali, independente do que está no teu back-end dessa aplicação, vai resolver o teu problema de acesso e consumo. No teu caso aqui, a princípio,
apontou para um problema de arquitetura de solução e não era. Era um outro problema de qual é a dor. Eu acho que um dos grandes problemas da realidade atual é o pessoal olhar muito para a tecnologia, olhar muito para o hype, olhar muito para as plataformas, para as ferramentas e esquecer de fazer a pergunta básica, qual é o problema? Qual é a dor? Né? Quer comentar alguma coisa? Até a tua primeira pergunta, né? Isso aconteceu com um cliente nosso, precisa refazer tudo, teve uma situação parecida com o que o Amancio trouxe, também, vamos olhar, mas não é refazer tudo. Não, realmente isso aqui precisa ser microserviço. Mas era um módulo do sistema dele que precisava ser reconstruído em microserviços para atender uma necessidade específica do negócio dele. Então, não é um investimento de reescrever todo o software, é um módulo. Esse teu módulo aqui precisa agora para atender isso. Né? E o que o Amancio trouxe é muito legal, né? Porque os sistemas são construídos geralmente de forma orgânica, né? É como se fosse uma cidade. Existem cidades que crescem organicamente e tem cidades que crescem de forma planejada. Todo mundo sabe a diferença entre elas e os sistemas são iguais. E a gente tem muito sistema que é construído de forma orgânica. Ele vai crescendo, vai adicionando novos módulos e aquilo não é planejado. Até que a gente chega com um sistema, às vezes, que está muito... Ele tem uma arquitetura que funciona, mas ela chegou no ápice dela, ela está limitada, né? E às vezes não é que nem uma trouxe jogar tudo fora e refazer, às vezes é fazer ajustes nesse sistema, né? Às vezes é que nem se for uma cidade, é fazer uma nova via, fazer uma nova praça, ou seja, é a gente reformular isso, né? E aí a gente faz com que a gente dá uma sobrevida àquele sistema por mais 5, 10 anos à frente para que ele atenda o cliente, né? E não desperdiça todo o dinheiro que já foi investido até ali naquele software, né? Porque isso a gente nunca pode esquecer, né? Já foi investido uma grande parte de dinheiro ali, né? Eu diria até mais, né, Fabrício, indo nessa linha que você trouxe, é aí que mora a inteligência, né, da consultoria, ou a inteligência do parceiro, ou a inteligência da análise, e poder olhar de novo, né, aquele ecossistema que tem no cliente, e falar, peraí, deixa eu entender aqui a tua realidade, e na verdade tu não precisa jogar tudo fora, não. A gente pode, inclusive, começar um trabalho de modernização do teu ecossistema por partes, né? E a gente pode ir modernizando por partes, preservando a inteligência que foi ali construída, né, daquela aplicação, daquela solução, separando isso da melhor forma possível, preservando a inteligência de negócio, o que o tornou competitivo, e incrementando mais, sim com performance, sim com velocidade, sim com usabilidade, né? Eu acho que um outro ponto para a gente desmistificar aqui é essa, né? Tudo precisa ser com uma tecnologia nova, né? Tudo que quando eu falo em modernização de aplicações, eu tenho que utilizar uma tecnologia muito contemporânea, né? Eu tenho que realmente usar o que há de mais moderno. Eu acho que não, eu não acredito nisso. Eu acredito que você pode modernizar através de várias partes. Pode ser processo, pode ser interface, pode ser banco de dados, pode ser arquitetura, pode ser infraestrutura. Eu queria que vocês falassem um pouquinho isso. Por favor, lançar para o Fabrício e a gente derruba para o Amancio para ver o impacto que isso tem nos projetos. Né? Essa questão de usar o que tem de mais moderno tem que cuidar para não se tornar uma armadilha, né? Então, às vezes eu quero usar o que lançou ontem, ou o que lançou esse ano, né? Mas já se deu tempo para isso maturar no mercado e ver se isso é uma coisa que está consolidada e realmente vai se manter ao mercado, né? Então, quantas aplicações aí no passado optaram pelo Flex, que era uma tecnologia em cima do Flash, que depois o Flash foi descontinuado e investimento de um monte de front-end em cima da tecnologia, ela foi morta, né? Então, acho que antes de mais... Isso é uma análise que precisa ser feita. Já maturou, né? Saiu, por exemplo, agora o Apple Vision lá, né? O pessoal, todo mundo tá brincando que nasceu morto, né? Já botaram lá, nasceu em 24, morreu em 24, né? Então, assim, imagina, se agora eu crio um produto, alguma coisa em cima disso, e isso não está consolidado. Aqui um exemplo do negócio, não deu tempo de criar algo em cima, mas, né? TV 3D, cria um produto em cima de TV 3D. Então, a gente tem que dar o tempo de uma tecnologia ela se consolidar antes de eu fazer um investimento forte nela. Claro, se eu estou tentando algo inovador, não, mas se eu estou tentando algo corporativo a longo prazo. Sim. Eu acho que até tem alguns estudos de alguns órgãos de pesquisa bastante respeitados no mercado mundialmente e que justamente mostram, né,
a jornada, né, das novas tecnologias, onde ela faz uma espécie de uma parábola, onde ela então tem o tempo de maturação. Né? Sim. Faz muito sentido a tua fala. Sim, né, Stray? Em relação ao negócio, quando você avalia, você pega uma indústria, você começa a discutir o que eu preciso modernizar dentro do meu ambiente. Obviamente, a primeira coisa que você vai encontrar são as tecnologias. Você precisa manter o seu ambiente atualizado? Sim. Atualizado é diferente de modernizado. Né? Atualizado é garantir que você tenha as suas brechas de segurança fechadas, suas tecnologias atualizadas, porque hoje em dia, acho que não faz 2 anos aí nós tivemos uma falha no Java, né? numa API de log do Java, e essa API abria acesso ao servidor. Então, assim, um comando lançado, né, numa URL, num navegador, trazia informação suficiente para o cara conseguir invadir o servidor do cliente. Isso é a atualização das tecnologias que eu tenho no meu parque. Eu preciso manter tudo isso atualizado. E vai chegar determinado momento que certa tecnologia não vai ter mais suporte. Aí eu vou precisar tomar uma ação. Mas isso é para eu manter, né, o meu ambiente rodando e funcionando. Agora, existe um outro lado, que é a atualização dos modelos de negócio. Então, assim, o mercado vai mudar. Vão surgir novos modelos, novos canais, omnichannel e tudo mais que veio surgir nos últimos anos. E aí eu olho para o meu legado e vou pegar uma indústria que eu conheço e roda COBOL. Alguém conseguiu substituir o COBOL? Não conseguiu. Por quê? Porque pela performance que ele tem naquela determinada operação. Faz sentido substituir? Não faz. Faz sentido integrar os meus sistemas com o mundo externo? Faz. O que eu faço? Eu reescrevo isso aqui? Não, peraí. A gente consegue colocar uma camada aqui no meio que conecta as duas partes, não impacta o que você tem rodando em operação e cria uma nova possibilidade de comunicação com o mundo externo. Então, ou seja, quando eu falo em modernização, às vezes é ampliar o meu canal de vendas, às vezes é melhorar algum equipamento, alguma coisa que eu tenho em campo, que às vezes atualizando algum hardware, às vezes te dá um ganho, não só de hardware, mas de possibilidade de desenvolvimento de outras soluções. Então, assim, são análises que a gente precisa fazer de acordo com os objetivos que o negócio tem para buscar soluções. Por isso que não existe receita de bolo. Quando a gente fala assim, eu preciso colocar uma linguagem nova, eu preciso usar Go, eu preciso usar isso, eu preciso usar aquilo. Não. Olha o Java aí, com mais de 20 anos, voltando com tudo agora para o mercado. Né, um monte de clientes solicitando aqui projetos em Java, né, que tem produtividade, está robusto, é uma linguagem provada e é uma linguagem antiga, teoricamente. Então, assim, novas tecnologias não quer dizer que são para a sua modernização. Às vezes não faz sentido no teu ambiente e vai te custar muito caro. E eu acho super importante, é um papo muito rico que a gente está tendo aqui, porque é o seguinte, deixar bastante claro, né? A gente usa novas tecnologias o tempo todo, todos os dias, né? Em praticamente todo o nosso ecossistema de parceria, né, com os nossos clientes, a gente se depara com o uso de novas plataformas, novas tecnologias, mas também todos os dias a gente se depara com um cliente que tem lá o seu legado, né, que tem 20 ou 30 anos aquilo ali funcionando. Então, é importante respeitar isso. Eu acho que isso, inclusive, é uma obrigação do parceiro, né, entender esse ecossistema do seu cliente para daí, então, você conseguir oferecer para ele o que vai ser melhor para ele. Não é o melhor para mim e não é melhor para o vendedor que vende a tecnologia X, Y ou Z, né? Outro dia eu estava numa reunião com um cliente, por exemplo, e o cliente me fez uma pergunta: olha, como vocês estão preparados para trabalhar com nuvens, multiplataforma, se for o caso, para a nossa solução? Né? E a minha resposta para ele foi: olha, nós estamos totalmente preparados porque nós trabalhamos com isso todos os dias. Agora, se a gente vai precisar trabalhar com multi-cloud na sua solução, as respostas que o seu negócio precisa é que nos dirão. A gente vai fazer isso porque o negócio precisa disso e isso vai habilitar o potencial de crescimento do teu negócio. Se isso for o caminho, a gente vai fazer. Mas se isso não for o caminho, não vou te fazer gastar à toa. Né? Eu acho que isso é uma percepção que a gente que trabalha com soluções digitais, a gente que constrói plataformas, que entrega a tecnologia, que entrega a solução, a gente precisa ser transparente, consciente, verdadeiro e honesto.
na última linha para poder dizer para o cliente, olha, você não precisa disso. Se você quiser, nós podemos fazer. Né? Ou ao contrário, você tem que fazer. Porque se você não fizer, no início do próximo ano, o teu negócio não subsiste. Né? Então, é trabalhar isso com muita responsabilidade. Nem mostrar para o cliente, olha, o teu caminho é para lá. Você tem que ter um app, já passou do tempo de você ter um app para a solução para o seu negócio, porque todo o teu mercado já está trabalhando assim, e você está atrasado. Então, não é uma questão de exclusiva modernização de uma aplicação, é uma questão de habilitação do negócio. Né? Isso é super importante. Eu queria pegar um outro ponto aqui, que nós trabalhamos de novo com uma empresa, né, altamente tecnológica, muita solução, e pessoas que trazem também dentro do nosso ecossistema de pessoas tecnologia, né, inovação, inteligência. Elas querem sempre estar trabalhando também no hype, né? E a pergunta que eu falo é, dentro do contexto de solução e tecnologia, e dentro do contexto de entrega, de delivery, ter o melhor time, ou ter um time completamente hype, é a solução para modernizar aplicações? Saia justa. Eu acho... Mas eu concordo com você. Eu acho que assim, hoje em dia não tem mais como os times de desenvolvimento não estarem antenados com as coisas que estão saindo, né? Porque a gente tem como o Amâncio falou, né? O Java evoluiu muito nos últimos, sei lá, 5, 6 anos, né? Então, se o cara parou de estudar Java nos últimos 5, 6 anos, o cara tá para trás, entendeu? Então, assim, hoje se desenvolve em Java com uma velocidade muito maior do que há algum tempo atrás. Então, assim, mas eu tô aqui ainda na versão do Java 8 aqui na minha empresa. Ok, mas tu tens que se manter atualizado, porque daqui a pouco tu pode ser o proativo de sugerir para a tua empresa uma migração para uma versão mais nova, para cobrir eventuais furos de tecnologia, né? Então, eu acho que os times, os engenheiros que trabalham nos times, eles precisam ter essa constante atualização. A minha opinião, eu acho que isso é vital até para trazer o refresco para dentro de casa, né? Então, assim, eu sou muito fã de a gente ter as coisas particionadas e modularizadas, né? Então, não é necessariamente que eu tenho uma aplicação Java aqui, que daqui a pouco surgiu uma coisa nova, e eu entender que ela se resolve melhor com Go, que eu não posso fazer ela em Go. Cara, se é a melhor eu sempre digo, a melhor linguagem para ser usada é a que melhor atende aquela necessidade de negócio. Então, não existe melhor linguagem, elas estão em contextos diferentes. E eu acredito muito nisso, mas assim, que todo mundo tem que estar bem atualizado. A gente discorda bastante, mas essa eu concordo com ele. Assim, eu acho que essa necessidade de acompanhar as atualizações e as novas tecnologias, ela precisa existir. Então, a gente estimula muito nas nossas equipes que estudem essas questões. A gente traz pontos de discussão. Em que eu poderia resolver isso aqui? Eu preciso ter velocidade. Então é melhor a gente usar isso aqui, com menos camadas, mais direto, mais rápido, etc. Eu preciso ter um poder computacional aqui muito grande. Então, cara, solução em nuvem, assim, assim, assim. Então, a gente precisa conhecer, porque uma solução, ela não é necessariamente, ainda mais com microserviços, não é necessariamente uma tecnologia só que vai resolver o seu problema. Então, às vezes, para um contexto de solução completa, uma modernização muito grande, eu vou poder usar o Python para uma coisa, né? Para reconhecimento de imagens, processamento de imagens, etc. Isso aqui a gente tem casos, né? Eu vou poder usar o .NET C# para uma outra solução de back-end. Para front-end eu vou ter que usar uma outra solução. Então, ela é uma solução mista e que para determinados componentes a gente pode optar por escolher uma tecnologia específica. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado e essa responsabilidade, porque se eu for pela preferência pessoal de um arquiteto, de uma TI do cliente, às vezes eles têm uma preferência pessoal, assim, de ir para determinada linguagem, porque todo mundo conhece aquela linguagem, né? Então, a gente tem essas questões também, mas a gente leva tudo isso em consideração e discute junto com o cliente. Olha, se fosse o meu parque, eu faria dessa forma, mas eu entendo o teu ponto de vista e a gente pode seguir caminho A e caminho B para esse determinado ponto. Mas aqui, não tem muita escapatória. Se você quer performance, a gente tem que seguir para esse lado. Eu tenho um exemplo desse de uma vez que um
a gente estava reconstruindo um aplicativo de um cliente nosso, um aplicativo que é super usado no Brasil inteiro. E o cliente queria reconstruir o aplicativo em React Native na época. E aí, quando ele trouxe isso para o nosso time conhecia React Native, nosso time estava estudando Flutter, que na época estava começando a sair do casulo. E aí, o nosso time chegou para o cliente e falou, olha, ele fez um comparativo, né? Eles trouxeram lá todo o release management, os erros que saíram em release e tal, fizeram todo um comparativo de performance e tal, e falaram com o cliente, ó, cara, a gente acha que é melhor você usar Flutter. E aí o cliente falou, tá, então faz uma POC para mim. Aí eu lembro que o time, em uma semana, fez uma POC com o Flutter e mostrou a POC pro Flutter e mostrou por conta de produtividade e tal. O aplicativo está aí, 5 anos de construção em Flutter, e acho que a gente sabe onde que o React Native está e onde que o Flutter está, né? Então, assim, por isso que eu digo, se eles não conhecessem o Flutter, tinha criado um aplicativo de React Native, estaria funcionando hoje em dia, mas teria as dificuldades que a gente sabe que o React Native apresenta em relação ao Flutter. Então, acho que o time conhecer novas tecnologias, mesmo aquela que está ali saindo agora do embrião, é importante, porque nesses momentos de decisão assim, é importante, porque quando um produto é construído em cima de algo, tem que ser algo sólido, né? Ainda mais que vai durar por alguns anos. Né? Eu concordo com vocês dois, né, nas pontuações, e até porque, né, tem uma máxima, para eu poder opinar, a minha opinião, dar o direcionamento, atuar como uma consultoria responsável, é preponderante, né, que eu entenda daquilo, que eu estou falando, daquilo que eu estou propondo, e assim, naturalmente que a gente sabe que não há uma obrigatoriedade de todo mundo estar especializado em diversas tecnologias o tempo todo. Mas dentro de um ecossistema como o nosso, que provê soluções das mais diversas, é importante que nós tenhamos pessoas diversas também, pensando, estudando, testando, como a gente faz aqui dentro, várias tecnologias, várias plataformas, para poder depois chegar para o cliente e dizer, olha, isso aqui considerando a sua situação, né, funcionaria melhor ir por esse caminho aqui. Essa outra plataforma, ou tecnologia, ou modelo, ou design pattern, é muito bom também, não é ruim. Mas acontece que tu já tem 70% nesse outro caminho, não precisa começar do zero para percorrer os primeiros 70%. Né? Só que para isso você tem que conhecer, para isso você tem que dominar. Né? E eu acho que isso é um outro ponto super importante que eu vejo que as empresas muitas vezes falham. Né? Se empolga muitas vezes pelo hype, né? Por aquilo que sai. Não, agora temos que migrar completamente. Calma. Assim, ó, o que eu queria trazer, aproveitando a tua fala, cara. Por isso que é importante as empresas terem os parceiros de tecnologia. Porque, assim, a gente respira isso no dia a dia. É uma forma de acelerar, né? Exatamente. E, assim, né, Stray, o risco de colocar uma tecnologia nova em um projeto é muito alto. Se ele não for controlado, ele pode afundar o seu projeto. Você pode ficar sem desenvolvedor. A tecnologia pode desaparecer. Pode vir outra substituir. Pode vir uma versão mais nova aí e depreciar aquela antiga. Então, assim, tem uma série de riscos aí que você precisa levar em consideração que a gente já conhece os caminhos. Por ter o pessoal especializado aqui estudando isso, e a gente cobra muito deles, estejam atualizados. E a gente faz diversos pilotos aqui para a gente testar algumas coisas e a gente sabe desses riscos. Então, ter um parceiro de tecnologia é ter um direcionador. Eu acho que isso é muito importante quando você está desenvolvendo modernização. Você tentar e errar custa muito caro. Se você tiver alguém para te ajudar abreviar esse caminho, cara, você economiza tempo e dinheiro. E aí você vai atingir o seu objetivo muito mais rápido. Nós já falamos um pouco aqui antes e surgiu algumas vezes essa expressão, né, que não existe uma bala de prata, né, para modernização de aplicações. Eu acho que a gente já deu vários exemplos aqui de caminhos, né, caminhos que a gente tem que minimamente prestar atenção, né? Será que eu tenho uma estrutura adequada? Será que eu tenho um time preparado? Será que essa tecnologia que é hype se adequa? Será que essa tecnologia, inclusive, vai me fazer dar o salto que eu precisava? E pode ser. Então, eu teria que adotar, quer dizer, sempre cruzando com o potencial de negócio, com o objetivo de negócio. Então, tem uma série de fatores, né, que quando a gente vai falar sobre modernização de aplicações, que eles não
não se findam exclusivamente em plataforma, em tecnologia, né? E a grande questão que surge, não, tudo bem, vocês estão falando tanta coisa, mas e aí, como é que faz então? Como é que faz, né? Porque eu aqui como executivo, eu recebi um direcionador que eu tenho que crescer tantos %, né? E eu estou recebendo da minha área de negócio, dizendo, olha, mas com a tecnologia que tem aí, a gente não chega lá. Não que isso seja tão comum assim no mercado, mas é um ponto muito interessante a se analisar, né? Quer dizer, olha, eu preciso avançar e tem alguém aqui que me diz, olha, mas do jeito que está não vai. E aí, como é que faz? Por onde começa, Márcio? A primeira coisa que a gente precisa fazer, Esther, é um diagnóstico completo. Né? Entender aonde está o problema, qual é o problema, né? O que a gente precisa resolver. Eu não consigo vender mais porque eu não tenho um canal digital de vendas. Beleza, a gente precisa criar um canal digital. Como a gente cria esse canal digital com o menor impacto possível para conseguir integrar tudo isso no seu ambiente? Mas é muito difícil para mim, vou ter que trocar a tecnologia. Não, não vai ter que trocar a tecnologia. Tem várias opções que você pode colocar aqui no seu ambiente e fazer com que isso funcione para um canal digital que traga os teus pedidos até o teu ambiente. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é um diagnóstico, é entender todo esse cenário de negócio e tudo que a gente precisa resolver. Aqui, você já vai responder a pergunta por que eu preciso modernizar, né? Exato. Fazendo esse trabalho aí. Segundo ponto, com o problema entendido, a gente parte para uma discussão de solução. Aí tem fit dentro do ambiente do cliente, tem que tipo de tecnologia a gente vai precisar usar, qual é a escala que a gente precisa ter nesse sistema. Então, tem uma série de pontos que a gente precisa discutir e junto, às vezes, com a TI do cliente, quando a gente fala de uma indústria que tem bem estruturada em relação à arquitetura de aplicações, etc., a gente tem vários pontos que, às vezes, são até limitação para o nosso projeto, mas a gente precisa discutir. Então, primeiro ponto, diagnóstico. Segundo ponto, arquitetura, definição de toda essa solução, quais são as tecnologias, e a terceira é a execução, né? A gente vai aí montar um modelo de projeto onde a gente vai executar e colocar isso em produção. E aí é muito estratégia. Aqui a estratégia que a gente vai fazer isso vai muito do risco que o cliente está disposto a suportar. Então, ou seja, eu quero fazer isso rampado, eu quero fazer isso no Big Bang, eu quero fazer isso por etapas. Então, vai depender muito, né, da discussão, da estratégia junto com o cliente. Mas, basicamente, essas etapas são as essenciais. Olha só, e aí eu queria agora fazer uma provocação aqui para o Fabrício, porque assim, tu falaste das questões de negócio, falou do cruzamento, falou do diagnóstico, né? Uhum. E aí, Fabrício, a gente chega dentro de casa, né? E nós temos lá os nossos profissionais ávidos por tecnologia e a tendência natural deles, né? É oferecer o que há de mais moderno. Eles querem fazer isso, né? Como endereçar o mindset, né? Do nosso time, das nossas pessoas, para que eles olhem para isso que o Amâncio trouxe, né, que é todo esse cruzamento voltado para negócio, e ofereça, sim, a melhor solução que cabe dentro daquele ecossistema. Né? Acho que esse é um desafio também, né? Porque você falou, olha, às vezes as empresas escolhem a plataforma, a tecnologia, a solução por objetivos particulares. Eu tenho mais afinidade, porque o meu time conhece mais. Não tem a ver, muitas vezes, com o objetivo de negócio da organização. Tem a ver com uma definição particular. Uhum. Né? E como a gente faz, então, o time olhar, olha, mas o nosso objetivo está lá. Nosso objetivo de negócio é aquele. É para isso que a gente quer criar essa solução. Eu acho que tem alguns profissionais de TI que desassociam o negócio de TI, né? Eu acho que esse é o grande erro da maioria dos profissionais, porque TI sempre vai ser um meio, né? Dificilmente, não, ela não sempre, né? Às vezes ela vai ser um fim, mas na maioria dos contextos empresariais a TI é o meio, o fim é o resultado da empresa, o negócio dela. Né? Uhum. Então, aqui dentro, pelo menos, né, o que a gente costuma fazer com os nossos times é fazer com que, eu sempre brinco com o meu time, né? Vocês não têm direito de mexer no negócio do cliente se não conhece o negócio do cliente, né? Então, acho que a grande forma que a gente tem de fazer eles conseguirem chegar e escolher as melhores tecnologias é apresentando o modelo de negócio do cliente. Né?
Por isso que a gente tem aqui a nossa Design Sprint, que os desenvolvedores, os arquitetos de design vão lá, ficam às vezes uma semana, 2 vezes a semana com o cliente, dentro de uma sala, discutindo qual que é o problema, como que resolve, quais são as hipóteses, valida a hipótese, faz desenho de arquitetura. E quando chega no final, está todo mundo imerso naquele sistema, então sabe qual que é o problema. Então eles vão saber, não, aqui, peraí, a melhor tecnologia para resolver essa aqui é aqui, não adianta eu querer fazer um aplicativo aqui nesse momento, agora eu preciso fazer um web page mesmo, o aplicativo vai ficar para depois. Por mais que seja legal um aplicativo, para mim fazer esse MVP e provar que isso aqui funciona, eu preciso gastar menos, então eu vou fazer só um web page que abre no celular, depois se der certo a gente faz o aplicativo. Então de gerar isso, de entender, né? E a gente tem tido muito sucesso, né, com essa imersão dos desenvolvedores dentro do negócio do cliente, entendendo o problema real. A gente tem feito bastante sucesso e tem dado resultados bem positivos aí para as nossas entregas. Tu falaste um ponto super importante aí, né, que é talvez a receitinha do bolo, que é assim, é envolver, né? Envolver as pessoas no objetivo de negócio que a gente quer resolver, né? Ajudar a responder a pergunta, né, o que a gente quer resolver. Né? Não é o que a gente vai entregar, é o que a gente quer resolver. Né? Que solução a gente está dando para qual problema? Né? E trazer as pessoas junto para poder entender essa situação. Tu me lembrasse agora quando falasse de Design Sprint, numa que nós fizemos num dos nossos clientes, e aí um sponsor, né, responsável pelo projeto, depois de passar da Design Sprint, ele foi bastante envolvido, participou junto desse processo, e no final ele deu o seguinte depoimento, ele disse, olha, nos últimos 5 anos nós estamos tentando fazer esse projeto sair do papel, mas é a primeira vez que eu consigo enxergar na prática o que nós vamos fazer com uma sequência de ações e que vai trazer um resultado que realmente eu espero. Então, dessa vez, esse projeto vai sair do papel. Ele entendeu. Ficou claro para ele. Então vocês vão fazer tudo isso daqui, que não é uma coisa da realidade dele, do dia a dia dele. Vocês vão fazer todas essas construções de software e aplicações e tudo mais, para resolver dessa forma. E daí, com isso, eu vou poder fazer no meu negócio tal coisa. Então, eu quero. Então faz sentido para mim. Então, eu vou investir. Né? Então... isso funciona para dentro, né? Dentro de casa a gente tem que fazer, porque muitas vezes a melhor solução, a mais moderna, a mais inteligente, a mais robusta, não é a que cabe dentro daquele cenário de tempo, de prazo, de custo. Numa jornada de modernização, e aqui eu quero trazer um outro tema, que é a jornada, vai fazer sentido aqui no final eu ter o suprassumo, né, da solução. Mas eu estou aqui. E eu preciso, então, conseguir fazer essa jornada. Né? Então, acho que aquele trabalho da design, esse trabalho do levantamento dos objetivos de negócio, e aí eu queria lançar aqui a visão, né, como que a gente leva essa necessidade de passar pela jornada. Porque é aquilo que a gente falou antes do evento, né? O executivo muitas vezes vai no evento, vê, e a gente sabe como é que é a apresentação. Né? Sai daqui e já sai funcionando do outro lado. Mas teve uma preparação, tem todo um background para fazer aquilo acontecer bonito daquela forma. Né? E aí eu tenho que voltar e dizer para eles, não, nós vamos chegar lá. Mas olha só, deixa eu te mostrar uma coisa que não foi mostrada exatamente dessa forma, mas existe uma jornada. Como a gente leva isso para o cliente, Amâncio? Né? De forma que ele entenda e que ele consiga captar que não, eu preciso passar pela jornada. A gente está falando das etapas aqui, né, Esther? Parece até um negócio simples, mas não é. Né? É um negócio complexo. Às vezes, a gente entra num projeto ou é chamado para avaliar uma situação de negócio para resolver e justamente isso que você falou, a gente começa a desenvolver a jornada. Porque muitas vezes as pessoas estão desconectadas, que é isso que você falou. Como eu conecto essas pessoas para uma visão ampla do que eles querem resolver de negócio? Então, com essas dinâmicas de design sprint, service design, service blueprint, a gente tem uma série de dinâmicas para a gente conseguir trazer o grupo para solução.
Então a gente discute muito como vai funcionar, como é que vai, antes de codificar qualquer coisa. A gente tem que entender qual vai ser a jornada do seu cliente. O que você quer? Eu sempre brinco com a minha galera ali. Gente, vocês começam a resolver o problema de trás para frente. Né? Você não vai discutir o problema primeiro. Você vai discutir o que você quer. Qual é o teu desejo? O que você imagina? E você começa a entender qual o cenário que você precisa criar para chegar até aqui. Quando você entender isso aqui, tudo bem, não vai estar 100% claro. Você vai iniciar a sua jornada e trazer as pessoas para a pesquisa e para conectar tudo isso. E aí, como essa jornada vai evoluindo, tudo vai ficando mais claro para as pessoas e vai chegando nessa conclusão de agora eu entendi. Agora eu entendi o que a gente tem que priorizar, o que a gente tem que fazer, o que o aplicativo é, o que não é, o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. Deixando tudo isso muito claro, você começa a criar uma cultura de desenho de jornada, de serviço, de design, onde você não configura só o sistema acaba virando consequência disso aqui. Então isso aqui é uma discussão de solução ampla, onde você cria uma jornada de modernização e depois você executa ela com tecnologia. E aí tu foi falando aqui, né, e já foi vendo aqui vários exemplos, né, de situações que a gente vive no dia a dia, né. Super importante você, quando estiver trabalhando essa jornada, imaginar que essa jornada ela tem início, meio e mais ou menos um fim, porque ela se mantém. Então, eu escolher, né, as tecnologias, plataformas, como eu vou construir aquela solução, um ponto super importante é olhar como é que eu vou manter isso depois. Exato. Como é que isso não se torna uma situação para mim depois que eu não consigo parar de investir dinheiro só para mantê-la de pé. Né? E aí, né, Fabrício, acho que tem um ponto importante que pode comentar, que é a escolha certa das tecnologias e plataformas que a gente deve considerar para fazer uma jornada de modernização dentro de um ecossistema de uma corporação. Né? O que a gente já falou um pouco, né? A tecnologia ser consolidada dentro do mercado é um dos principais pontos para que eu consiga depois ter até profissionais ou empresas que me possibilitem dar manutenção àquele sistema. Né? E construir um sistema adequado, como a gente falou aqui, ter uma jornada de construindo ele de forma adequada, planejada, tudo isso melhora a manutabilidade do meu software depois. Né? Então, acho que essas são quesitos que a gente sempre deve observar. Né? Então, assim, claro, às vezes se eu já estou modernizando o meu legado, não adianta eu pegar aquilo ali e fazer de qualquer jeito. Né? Então, eu preciso fazer um projeto de levar aquilo para uma melhor forma de construção que me traga isso depois. Né? Eu acho que esse é o principal ponto ali da gente manter a manutabilidade boa. Né? Afinal de contas, manutabilidade influi no custo. Né? Então, e eu acho que não só custo financeiro, né? Mas também, às vezes, o meu sistema é tão difícil de manter, não no sentido de sustentar bugs e correções, mas manter novas evoluções. Meu sistema é tão difícil de evoluir que chega a um ponto que eu fico lento no negócio. Então, meu concorrente acaba começando a ficar mais rápido no lançamento. Por exemplo, o negócio quer lançar uma campanha de marketing, que às vezes é uma coisa que é uma sacada de algum evento, alguma coisa que é questões de 5, 6 dias que precisam ser feitos, né? E aí chega para a TI, não, a gente não consegue porque para mexer nessas rotinas aqui é um mês. Às vezes inviabiliza toda uma estratégia de negócio da corporação por conta disso. Né? Então, assim, tem casos de mercado, né, que eu já vi, do CTO, cara, ele teve uma sacada num evento, o CEO teve sacada num evento, e ele disse, em 10 dias nós vamos ter isso no nosso site, e ele voltou para dentro de casa e a TI teve que entregar aquilo em 10 dias, porque a sacada de negócio dele foi no evento. Então, olha o time to market disso. Né? Então, se você não tiver um sistema atrás que suporte isso, você pode tirar toda uma estratégia de negócio da cliente. Né? Então, isso para mim é muito importante. Acho que esse é o pior momento, né? Quando o teu software começa a inviabilizar o teu negócio. Né? E aí tu foi falando e aparecem aqui, né? Esse é um assunto excelente, porque assim, ele vai aparecendo muitos temas, né? Um deles é você desenvolver, sim, e modernizar o teu legado, a tua aplicação, e transformando, nem que você vá fatiando ele, né, para ser
o melhor para o negócio e o menos arriscado também para o negócio, e também criar uma esteira de entrega contínua, né? Que muitas vezes você até consegue fazer, mas a tua modernização, ela não acontece no time que tem que acontecer porque você tem um problema de processo. Você tem um problema que não é só ter liberações a cada 3 meses. A grande pergunta é, tudo bem, eu construí tudo, eu trouxe vantagem para o negócio, só que eu só posso liberar em 3 meses? Como é que eu faço, então, uma esteira de entrega diária? E eu trabalho de forma disruptiva, né, para eu entregar valor para o negócio diariamente, para eu modernizar diariamente. Veja, agora eu já misturei aqui aplicação com processo. Faz sentido, Amâncio, na entrega? Meu Deus, enquanto o Fabrício, você estava falando aqui, eu estava pensando assim, né, que a gente está falando de modernização de aplicações, mas quando você para pensar, não é só aplicação, é cultura, é forma de ver a sua solução. Hoje, quando a gente fala de solução, a gente acaba voltando assim para a ideia de produto, né? Ou seja, a gente não está só construindo um sistema, a gente está construindo um produto. E quando a gente pensa em produto, antigamente a gente tinha uma forma de pensar muito estanque, né? Ou seja, eu preciso fazer isso aqui é desse tamanho, vai levar tanto tempo e vai custar isso aqui. Aí saía correndo com todo mundo levantando escopo, o que você quer, que você precisa, o que você vai precisar no seu negócio, o que você vai precisar na área comercial, isso aqui vai impactar na logística, o que você precisa na logística. Você criava um negócio desse tamanho, você aprovava um projeto desse tamanho, e na hora de executar ele ficava maior ainda. E você usava depois na operação 30%, 40% que você estava fazendo, entregando. E demorando para entregar. E demorando para entregar. Então, hoje, quando a gente parte para uma jornada dessa, é uma outra forma de se pensar. Faz muito parte assim, da questão de inovação, cultura, a questão de transformação digital, né? Então, todas as ferramentas que a gente tem hoje, frameworks como Design Sprint, etc., ela é para te ajudar a pensar no que realmente é importante, no que realmente gera valor para o teu negócio, qual é o teu fluxo de valor, para você focar a tua energia no que é essencial. A partir do momento que você começa a usar aquela aplicação, pode ser que ela te atenda 100%, mas o mercado muda, as pessoas mudam, o momento muda da empresa. Então, você vai ter novas funcionalidades daqui a pouco que você vai poder implementar. E essa velocidade que o Fabrício falou, você só consegue com essa forma de pensar. Se você sempre pensar no todo, você sempre vai ter projetos muito grandes e que talvez não atinjam nem 50% que você está esperando. E modernizar aplicações, né, por vezes, é deixar ela pronta, preparada, para que ela possa se adaptar à mudança do mercado o mais rápido possível. Né, para que eu possa realmente fazer uma modificação de solução e deixar ela entregue para o mercado amanhã. Né? Tu estava falando, né, imagina uma release de 3 meses. Né? Eu estava aqui pensando, isso é um trimestre. Né? Muitas empresas revisam o planejamento trimestralmente. Né? Então, tu imagina, tu fez a tua revisão trimestral agora, daí tu encomenda com a área uma mudança no teu produto, porque tu precisa atender uma estratégia desse trimestre. Só que vai sair no próximo trimestre, o que tu está pedindo agora, no próximo trimestre a tua estratégia é outra. Então, assim, e claro, antigamente a gente tinha algumas limitações e tal, né? Mas hoje em dia existem várias ferramentas e técnicas que permitam que a gente tenha, assim, deploy diário. Inclusive de código não pronto, sem impactar a produção. E que eu já trabalhei com produtos, né, que a gente já fez aqui, produtos que a gente bota código todo dia em produção e a gente liga e desliga com chave. Né, e fazer um deploy. Eu ligo uma funcionalidade e desligo essa funcionalidade sem fazer um deploy em código-fonte. Então, quando todo mundo diz, não, tá ok, testamos, tá tudo certo, a gente vai lá e liga. Fica medindo ela em produção, se dá tudo certo, não. Então, se der algum problema, a gente desliga ela sem fazer um deploy. Então, hoje em dia, já existem técnicas e ferramentas que permitem a gente entregar muito rápido para o negócio. Né? Então, assim, eu acho que essas releases lá de antigamente, do antigo RUP, né, de 6 meses, 3 meses, isso não atende mais à velocidade que o negócio exige da gente hoje. Né? Então, veja, né, nós já falamos aqui sobre plataforma, nós falamos sobre tecnologia, nós falamos sobre ferramentas, nós falamos sobre pessoas, nós falamos sobre processo, nós falamos sobre negócios. Né? Então, são um arcabouço de variáveis super importantes para a gente analisar
para a gente validar num processo de modernização de aplicações. Então, acho que um ponto importante para a gente deixar aqui também para a nossa audiência, para o pessoal que nos assiste aqui, é que não se trata de mais um projeto entregue. Não se trata da transformação de um código. Não se trata da transformação simples e pura de uma aplicação. Né? Transformar, modernizar aplicações, se trata em entender o porquê é necessário fazer isso, o que isso traz de benefício para aquela organização, para aquele negócio, e aí, então, nós vamos partir para como a gente pode fazer isso de uma forma controlada, de uma forma que entregue resultados, de uma forma que proteja orçamento, que é importante, né, dos clientes, e que seja, sim, moderna, né, que seja fácil de manter depois de amanhã. Né? Quer dizer, os clientes precisam ter isso e vão ter isso para sempre. A gente falou antes aqui, uma vez que a aplicação surgiu, ela vira um produto, ela só morre o dia que esse produto não for mais necessário, e enquanto ele existir, ele vai continuar se transformando, se modernizando, né? E entregando resultados para a organização. Né? Eu até botaria uma pimentinha, né? Que esse processo que a gente tem de modernização, né? A gente passa por algumas etapas de experimentação também, né? E isso é muito importante, né? E eu sou fãzaço de experimentação e do R pequeno, barato e rápido, né? Então, por exemplo, vamos supor, eu quero, sei lá, eu quero migrar minha solução para cloud, por exemplo. Tá, mas eu não tenho certeza de quanto isso vai custar e tal. Vamos fazer um experimento. Vamos criar um pedaço aqui e tal. Como que a gente sobe isso lá na tua cloud? Como é que a gente faz esse experimento para ter certeza que isso vai aguentar, vai dar certo? Então, essa jornada, às vezes a gente vai ter hipóteses, né? Não quer dizer que essa hipótese é a solução final. Então, ela passa por essas etapas de experimentação, né? E o Márcio foi muito feliz, né? A gente tem esse know-how de ter feito muitos experimentos aqui dentro de casa, né? E é muito legal, assim, poder compartilhar isso com as pessoas, né? Do que a gente já fez que deu certo, o que a gente já fez que, não chegou no resultado que a gente queria. Porque é uma coisa nova, né? Então, eu gosto muito dessa questão da experimentação também. Acho que isso é importante né? Botando mais essa pimenta no teu caldo ali. Não, acho que tu começou a responder uma pergunta que eu iria fazer, né, Fabrício, que é por que a MCOM pode ser um diferencial, né, para as organizações nesse processo de modernização de aplicações, né? Eu acho que a gente vem falando isso o tempo todo aqui, citando exemplos práticos, né, de coisas que a gente já viu, de coisas que a gente não orienta a fazer, né? Eu acho que muitas vezes por onde começar, é por onde não começar, não sai fazendo. Acho que sair fazendo é por onde não começar, né? E aí a MCOM tem essa questão de fazer justamente isso por cultura, né? Vamos testar, vamos validar, vamos experimentar. A gente faz isso antes de ir para o mercado, inclusive, né? Para entender como é que aquilo se comporta, para poder chegar num ambiente do cliente e dizer, olha, já fizemos isso aqui por diversas vezes e em diversos ecossistemas diferentes e se comportou desta maneira. O caminho abreviado, né, que a gente falou antes, que a gente pode orientar, é esse. É o que a gente sugere. Não se trata de vender uma solução específica, ou uma tecnologia, ou uma plataforma, ou uma licença. A gente não vende isso, não vende produto. Né? A gente vende solução para o business. A gente vende vender mais. A gente vende ter mais margem. A gente vende ter mais share de mercado. Através do quê? Através de uma solução que seja compatível com esse objetivo. Né? Não sei, Amâncio, o que tu tens encontrado, né, ali nos teus clientes, para onde você tem atuado, né? E o que você tem usado, por quê? Então, ser a MCOM, né? Por que a MCOM pode ser uma escolha certa, né, para esses clientes e por que eles estão confiando em você, naturalmente gerindo as operações com eles e na MCOM por consequência. Legal, Esther. Eu acho que esse ponto é bastante importante, assim. Nós temos muitos cases de sucesso, né? Eu acho que esse ponto que o Fabrício colocou, de ter certeza que a gente está indo no caminho certo, falar, peraí, a gente precisa fazer uma experiência aqui para garantir que o negócio vai para o caminho certo. Então, a área do Fabrício nos apoia muito nessa questão. Eu trago desafios para ele. Cara,
eu tenho um problema que eu preciso... Em nome do cliente, né? Em nome do cliente, exatamente. Eu falo, cara, eu tenho um problema aqui que eu preciso da tua ajuda, cara. Coloca aí o teu time para me ajudar e a gente faz algumas experiências. Isso aconteceu semana passada. Semana passada nós discutimos um caso aqui e o Fabrício falou, cara, somente um teste desta forma para chegar na tua resposta. Eu não posso dizer nem que você está certo, nem que você está errado. Então, a gente vai ter que fazer um teste, uma avaliação de performance da aplicação. Para quê? Para decidir se ela vai para microserviço. Então, são experiências que nós já passamos, que nós sabemos o caminho para determinadas coisas e a gente vai encurtar esse caminho para você, ou a gente vai ter a responsabilidade de testar e garantir que aquele caminho que a gente está propondo para você vai ser um resultado positivo. Então, se você tem um desafio onde você tem muitas incertezas, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar para ter certeza que a gente está indo para o caminho certo. No meio do caminho vai acontecer problema? Com certeza, problemas vão acontecer. Fazem parte dos projetos, né? A gente precisa vencer esses problemas para ser do outro lado. Agora, a gente tem que ter certeza que a gente está indo para a direção certa. Então, é isso que a gente faz. A MCOM tem muita experiência, tem muitos cases de sucesso, a gente gosta de errar rápido, igual o Fabrício falou, a gente vai errar, isso é uma certeza. Só que a gente tem que entender que a gente tem que errar rápido. E entender o que fazer, né? Exatamente. Entender, prever, né? Antever Exatamente. O que vai acontecer se eu for pelo caminho A, pelo caminho B, pelo caminho C. Quando você estiver ali na frente, né, trabalhando num projeto com um cliente, você vai dizer, olha, eu fiz o caminho A, o B e o C, a gente teve esses resultados. A nossa orientação é ir por aqui, né? Acho que esse é um grande diferencial em você lidar com um parceiro que tem essa cultura, né? Que tem a cultura de validar, de testar, de planejar, né? De não sair fazendo, de respeitar também, né? Esse ecossistema do cliente. Eu gosto de falar essa expressão porque a gente precisa respeitar. A gente tem que orientar, a gente tem que ter a condição de ofertar a melhor solução, levando em consideração os 20, 30, 40, 50 anos que ele tem de mercado, que ele tem de investimento, como você falou, respeitando o planejamento. Não é incomum a gente encontrar os nossos clientes, eles compartilham conosco, olha, o meu planejamento estratégico de TI 2020 a 2030 é isso aqui. Bom, se ele quer ir para lá, e eu sei que ele quer ir para lá, eu vou ajudá-lo a ir para lá, respeitando tudo isso que ele está construindo, né? Ou direcionando, orientando, né? Eu acho que esse é um grande diferencial. Você falou, nós temos inúmeros cases, né, nessa linha de modernização. A MCOM é uma empresa de quase 30 anos, então tem muita história para contar, né? Eu acho que o nosso MCast pode se transformar em mais uns 10, com certeza, né? Porque a gente tem muita história para contar. A gente está chegando ao fim aqui desse momento, né? E eu queria dar a palavra para o Fabrício e também para a Mâncio para falar um pouquinho sobre o que eles sugerem, né? Quando uma empresa estiver pensando em modernizar as suas aplicações, ou quando você for para um evento e voltar super empolgado, né? E quer transformar toda a tua estrutura, né? O que vocês orientam? Qual é a tua dica, né? Qual é a dica que vale ouro aí a respeito, né, de modernização de aplicações? Então, começo com o Amâncio. Beleza. Antes de pensar em tecnologia, em hype, em o que você vai usar para construir a solução que você teve esse insight, procure entender qual é a sua real necessidade para ter velocidade e qualidade. Se preocupe com o teu time to market. Eu acho que se você entender o que você precisa, conseguir elaborar uma estratégia que você consiga ir para o mercado no tempo certo, para entrar na onda, você está no melhor caminho. Agora, o como, deixa com a gente que a gente resolve. Legal, boa. Obrigado, Amâncio. Fabrício. Essa do evento, eu acho, como que eu faria, né, se fosse a do evento, né? Como que eu faço geralmente, né? Beleza, fui no evento, vi um monte de coisa legal, né? Saio de lá e volto e olho para a estratégia da minha empresa. Dentro da estratégia da minha empresa, como é que eu consigo aplicar tudo aquilo que eu vi? E aí, a hora que eu conseguir casar alguma coisa daquela que eu vi com a estratégia da empresa, eu tenho o drive para fazer acontecer, né? Então, assim, eu acho que essa é a dica que eu dou para encaixar aquele
aqueles hypes dentro da estratégia, né? Então, sei lá, por exemplo, tem a estratégia da empresa, eu preciso modernizar o meu aplicativo de força de vendas. Pô, eu estou vendo alguma coisa de IA lá. Pô, como que eu consigo trazer a IA para apoiar aqui na melhora da minha força de vendas? Opa, né? Então agora eu casei duas necessidades da empresa. Então acho que para aplicar as hypes de eventos e tal, eu iria sempre para esse lado, né? Porque ali é o driver que eu preciso para conseguir o financiamento para mim fazer o projeto. Cola a modernização no driver estratégico, deu match, estamos no caminho. É isso? É isso aí. Então tá, pessoal, eu queria agradecer aqui o Fabrício pela participação, também o Amâncio na participação do nosso AMCast. E a gente vai chegando ao fim do nosso AMCast TI na Prática com o tema modernização de aplicações. Então, para você que acompanhou a gente até aqui, vai ter na descrição desse vídeo um link para o nosso homepage com o conteúdo modernização de aplicações. Vejo vocês em breve.